Rapaz, a busca pelo lateral esquerdo do Fortaleza tá um pouquinho complicada, né? Aliás, acho que para todas as posições a gente sabe que tá tendo uma certa demora para anunciar alguém que tá chegando, pra gente saber qual jogador está apto ou não para vir pro Fortaleza. O fato é que só o Pikachu, até o momento, foi anunciado. Mas tem um detalhe: para a lateral esquerda, a gente considera uma grande prioridade para o Fortaleza nessa próxima temporada. Então, nesse vídeo aqui, eu trouxe para vocês 5 laterais esquerdos que fizeram ou um bom ano de 2022, ou estão em uma situação que pode ser interessante de mercado, ou estão se desligando de seus clubes, tá? Então, é bom vocês ficarem ligados que a gente vai conversar um pouco sobre esses atletas e ver se eles encaixam ou não no Fortaleza. É um formato de vídeo que a gente vai tentar fazer, vamos tentar ver aqui como é que vai funcionar. Se a turma gostar, a gente pode soltar mais episódios focando em outras posições, tá? Então, sem perder muito tempo, até porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, vou logo chamar aqui a vinheta para a gente começar a conversar sobre esse grande problema e talvez achar essa solução. Pois bem, pessoal, vamos aqui olhar rapidinho aqui, vou colocar na tela algumas opções de laterais esquerdos que eu acho interessante para a gente poder conversar sobre, tá? Alguns você já tem conhecimento, mas não deixa de ser um mercado interessante. Inclusive, eu vou começar com um que acho que todo mundo já está falando a respeito, que é o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco, galera, a gente já discute bastante aqui no GT nessa semana. É um atleta que no Ceará ele fez esses números aí que a gente considera um tanto quanto interessantes. E a gente pode ver que é um lateral que, como já discutimos por aqui, talvez não seja aquele nome que possa chegar para ser o titular de uma temporada, mas que pode sim brigar por essa posição. Os números dele, né? Vamos analisar aqui um por um e a gente vai tentar chegar à conclusão aqui de qual que se adequaria mais para o Leão. Bom, ele fez 38 jogos nessa temporada, fez um gol, né, em todo o ano, ele fez um gol no Brasileirão, deu 4 assistências e a gente vê que ele teve uma constância boa no Brasileirão, né? 28 jogos, 3 jogos de Copa do Brasil, 2 na Copa do Nordeste, 5 de Sul-Americana. Realmente um jogador que teve quase 3.000 minutos nessa temporada. Pode ser algo interessante, um jogador que a gente sabe que tem uma certa notoriedade, tem uma certa habilidade, a gente poderia muito bem contar com ele para poder disputar aquela posição, enquanto literalmente não chega ninguém, ele pode ficar ali ocupando essa lateral esquerda do Fortaleza, né? A gente até nessa semana no GT leu algumas matérias de que o Ceará estaria meio que dificultando um certo negócio se fosse com Fortaleza, oferecendo um valor menor para outros clubes e para Fortaleza cobrando mais caro, porque de acordo com algumas matérias eles sabem que o Fortaleza tem dinheiro. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa Fortaleza investir nele, mas cabe ver as condições, né, galera? E se a gente for olhar aqui o mapa de calor do Bruno Pacheco, não deixa de ser um jogador interessante. É claro, um clássico lateral esquerdo, ocupa toda essa área do campo. A gente sabe que ele tem essa certa vantagem em cima de outros, né? Um cara que já se mostrou apto para recuperar muito bem a bola, de defesa a gente sabe que também ele tem atributos muito bacanas. Então, um cara que a gente já discutiu bastante, eu acho que inclusive a gente já pode partir para o próximo, tá? Mais interessante, o nome do Bruno Pacheco. O outro nome que eu vou trazer aqui para vocês, galera, é um nome que já circulou no Fortaleza um tempo atrás, tá? Que ele poderia estar vindo, que ele poderia estar saindo, que era o caso do Natanael, que hoje ele tá no Havaí, né? Por que eu tô citando aqui o caso do Natanael? Porque eu acho que é um jogador que profissionalmente ele tem números interessantes. Nessa temporada ele tem poucos jogos, porque ele veio de um certo problema com o Internacional. Porque assim, o contexto do Natanael, né? Antes de tudo, o vínculo dele, assim como o do Bruno Pacheco do Ceará, é até dezembro de 2023, tá? Como o Havaí foi rebaixado, vai jogar a Série B, ele se torna um jogador que provavelmente a gente sabe que pode ser mais fácil tentar uma negociação. O Nathanael, assim, ele veio do Ludogorets da Bulgária para o Internacional, ali por volta de 2019, né? Porém, não se conseguiu se firmar e foi logo emprestado. No Atlético Goianiense ele atuou por 2 temporadas, ficou até aquele final do ano de 2021 e aí foi devolvido para o Inter, né? Teve um certo problema e tudo mais. E no do Goianiense ele fez muitos jogos, tá? Ele disputou mais de 50 partidas lá na equipe, marcou gol, deu assistência, mas nessa última passagem ele inclusive atuava mais como um ala ofensivo ali pelo Atlético Goianiense, né? E aí veio agora nesse final de ano para o Havaí e assinou um contrato um pouco mais longo, né? Um contrato que poderia garantir para ele um período maior de profissionalização, mas foi rebaixado. E aí vai estar com esse vínculo até o final do ano, tá? Então, um nome assim que
não, a gente pode não considerar uma grande coisa, a gente vê que ele fez um gol, deu 4 assistências, mas em 16 jogos eu acho que é algo até relevante, tá? Eu acho que é algo até relevante em 16 jogos ele participar diretamente de 5 gols marcados. Aqui um pouco do mapa de calor do Natanael, a gente pode ver que realmente ele é um cara que tá andando muito por esse lado esquerdo do campo, é um cara da bola parada também, né? Acho que quem assistiu aquele jogo final do Avaí contra o Ceará lembra um pouco dele também participativo. A gente vê que ele ali nos escanteios, ele também aparece um pouco do mapa de calor, porque é um cara que joga também nessa área. Então acredito que é um nome também interessante para a gente ficar de olho. Outro nome também de um clube rebaixado é do Jefferson, o Jefferson do Atlético Goianiense, tá? O Jefferson a gente pode ver que ele tem números assim mais que chamam mais atenção, né? Ele fez 33 jogos ali naquela Série A, jogou 10 jogos da Sul-Americana, 6 da Copa do Brasil, 7 do Goiano. É um cara que realmente tem números assim interessantes, tá? E é um jogador que a gente sabe que de uma equipe que meio que não merecia ser rebaixada. É um clube que vai jogar a Série B com muitos atletas, inclusive sendo emprestados de outros, né? O Igor Torres está indo para lá, por exemplo. Mas eu acho que é um jogador que tem números interessantes. Inclusive, vale, acho que uma observação um pouco maior do Jefferson, até por conta desse desempenho misto do Atlético, então a gente não sabe se poderia ser realmente uma boa ou não, mas eu acho que é um jogador que vale a pena a gente ficar de olho. Inclusive, o mapa de calor dele me parece bem interessante. É um cara que na defesa está muito presente, no ataque ele fica um pouco mais limitado ali naquela parte da intermediária. Aparentemente, a gente vê que a distribuição dele até em outros certos pontos do campo aparece, né? Assim, ó, indicativamente ali um pouco do lado direito, ele até chega a aparecer aqui muito pouquinho, muito tímido aí nessa participação, mas eu acredito que seja um nome que a gente pode considerar. É um nome que até interessante para esse mercado. Outro jogador que eu acho bacana, muito bom para a gente olhar, é o Jorge, tá? O Jorge que tá de saída do Palmeiras. O Jorge, eu acho que todo mundo aqui lembra, né? O Jorge é aquele lateral que jogou no Santos. Ele foi revelado pelo Flamengo, aí jogou no Mônaco da França, já jogou no Basel da Suíça, veio para o Palmeiras agora mais recentemente, né? Foi, inclusive, campeão brasileiro agora com o Palmeiras, porém ele está de saída. Isso já foi anunciado. O Jorge ele está de saída do Palmeiras. E assim, inclusive um dos canais que cobra o Palmeiras, chamado Nosso Palestra, noticiou que o Santos já estava de olho, inclusive, já que ele está se desligando do Palmeiras, meio que não vai continuar na equipe, e o Santos queria tentar um empréstimo, a priori. E assim, algumas informações que, de acordo com o Nosso Palestra, é que o presidente Rueda, lá do Santos, ele tem interesse também em adquirir. E nesse interesse de adquirir, caso não consiga e venha por empréstimo, o Santos acabe arcando com menos da metade dos salários mínimos, ali por volta de 30%, e deixar o Palmeiras pagando a maior parte, uns 70%. Então, isso aí a gente já vê que é uma negociação que, para o Palmeiras, talvez não seja o ideal, não o que eles pensavam, né? Então a gente já coloca aí que pode ser uma boa Fortaleza ficar de olho, Fortaleza poder tentar algo a mais nesse tipo de negociação. E lembrando, essa negociação com o Santos, de acordo com a notícia que foi veiculada, o lateral, né, o Jorge aprovava, porque ele jogou lá em 2019, uma oportunidade dele também ter mais tempo dentro de campo. A gente vê que só fez 9 jogos pelo Brasileirão, na Libertadores ele só fez 5, Copa do Brasil 2, no Campeonato Paulista 8, não participou nenhum gol e nenhuma assistência, mas é um nome muito interessante, né? É daqueles nomes que a gente pode dizer que tem grife, né? Um jogador que chama muita atenção, principalmente por ter jogado no futebol europeu. Aqui o mapa de calor do Jorge, isso justifica, né? Só fez 24 jogos, acabou jogando muito pouco. Então, o mapa de calor dele é muito tímido, né? Comparado a outros laterais. A gente vê que realmente ele está ali mais presente na área esquerda do campo, mas sem muita intensidade comparado a outros nomes. Mas não deixa de ser um jogador interessante para a gente pensar. E por último, queria deixar aqui o Jamerson, tá? O Jamerson que jogou a Série B, agora na Série B pelo Guarani de Campinas, é um jogador que acabou meio que chamando a atenção, porque se você olhar, você vai ver Série D ali presente no Jamerson. Por quê? O Jamerson, ele foi emprestado para o Guarani pelo Azures. O Azures é um time do Paraná, em que o proprietário dele é o Marcelo. Marcelo, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, que estava jogando lá na, na Grécia, né, no Olympiacos. Então é um jogador que tem um clube e esse clube é o clube ao qual o Jamerson pertence. E ele jogou a Série B agora, essa reta final da Série B pelo Guarani e chamou a atenção. Por fato dele ter chamado a atenção, óbvio que alguns clubes já começam a ficar de olho e tudo mais, começa a se conversar, então tem esse burburinho e a gente já
também, né, fica de olho porque pode ser interessante para o Fortaleza futuramente. Lembrando, ele está emprestado do Guarani até o final do Campeonato Paulista de 2023. Então a gente já vê que é uma oportunidade também de observar um pouco mais. Porém, já tem números interessantes, tá? Números interessantes para essa série, pela Série B que ele fez, né? Inclusive, alguns comentaristas, alguns especialistas o colocaram na seleção da Série B de 2023, destacando os passes, lançamentos longos, cruzamentos na área, justamente por ele ser um jogador que tem essa qualidade mais aprimorada, né? E a gente vê ele que ele tem 7 assistências na Série B, acabou não fazendo nenhum gol. Em Portugal, no Campeonato Português, ele chegou até a fazer gol, você pode ver aqui nessa temporada, ele estava no Portimonense, né, ainda agora em 2022, então um jogador que realmente tem números interessantes, tá? Bem interessantes, e acho que talvez vale a pena a gente ficar de olho. E para encerrar aqui o mapa de calor dele, a gente vê que é um cara realmente que preenche muito bem o lado esquerdo do campo e também é um cara da bola parada. A gente vê ali nos escanteios que está presente tanto do lado direito como do lado esquerdo, mas com um vermelho mais intenso. Então a gente já sabe que o Jamerson também é um cara que pode chamar atenção pela Série B que fez. É aquela coisa, a Série B a gente sabe que é uma intensidade diferente, a gente sabe que é um trabalho um pouco mais assim complicado de transição para uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas não deixa de ser um nome bacana para a gente colocar aqui no papel e quem sabe ver se Fortaleza consegue fazer algum negócio com esse atleta. Pois bem, meus amigos, esse aqui foi um vídeo mais pra gente, um teste, né? Um novo formato de vídeo para ver o que, que vocês acham. A gente traz aqui alguns jogadores, a gente debate um pouco, e assim a gente pode, quem sabe, abrir o olho do Fortaleza, ou a gente mesmo aqui conversando sobre esses atletas que podem sim integrar o elenco do Leão na próxima temporada, tá? Então aí, comenta aí embaixo, o que, que você achou? Quem você acha que poderia vir? Quem você acha que caberia no Fortaleza? Vamos discutir, vamos abrir esse tópico aqui para debate, afinal são jogadores que são interessantes, é um top 5 jogadores interessantes, mas quem sabe se vocês curtirem esse formato, a gente traz mais e também focando em outras posições, tá? Então amigos, como de costume, como eu sempre digo, até mais.